Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, meu nome é Luiz Roder, sou o professor Luiz Roder. Estou convidando vocês aqui para dar like, dislike, se inscrever no canal, passar esse vídeo para frente se puder, deixar seu comentário, né, e vamos assistir os outros vídeos do Gatinho Filósofo, que ultimamente anda sem vídeo, preciso conversar mais com ele. Aliás, ele fez um negócio muito louco hoje, que ele adora comer plástico. Ele é fissurado em plástico. E ele pegou um negócio de plástico e foi... Olha como... Depois fala que não entende. E aí ele foi comer o plástico. Só que ele foi onde? Do lado do negocinho de ração. Então quando a minha esposa ouviu o, o barulho do plástico sendo mastigado, ela veio, né, pra dar bronca nele. Aí a hora que ele ouviu a movimentação dela, ele parou de morder o plástico e começou a comer a ração. Olhou pra ela assim, tipo, como... Humana, tá tudo bem. Humana, sou um gatinho comportado. E aí ela foi ver que ele tava com o plástico lá, né? Evolução, convivência com os humanos. Muito louco o bagulho. Mas hoje eu vim convidar você para o Eu Recomendo, série da Netflix, tá? Que saiu faz pouco tempo, chama Challenge, o voo final, que conta a história do ônibus espacial da Challenger, né, que explodiu, né, e marcou, não foi foi o primeiro grupo de astronautas que morreram numa missão do programa espacial americano. Só entender, tem três astronautas que morrem no processo de treinamento do Apollo 11, né, do programa Apollo, que acho que é o Apollo 11, que eles morrem aqui na Terra, tanto que eles vão criar uma série, eles percebem, porque o que acontece? E é importante entender isso para entender essa série da Challenger. O, o programa espacial, ele virou a grande ferramenta de disputa da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos diretamente. Eles usavam os países para lutar, né, como tem a guerra do Afeganistão da Rússia, em que os Estados Unidos vão ajudar o Afeganistão. O filme Rambo 3 vai falar disso, é muito louco. O cara lá do Rambo 3 é o Osama Bin Laden, que depois vai se vingar dos Estados Unidos. Isso é tema para um vídeo sobre o Rambo. Mas assim, então os Estados Unidos estavam tomando um pau do programa espacial russo. Os russos colocaram o primeiro ser vivo no espaço, que é a Laika, a cadelinha, eles colocaram a primeira mulher, eles colocaram os primeiros astronautas, eles colocaram o primeiro, o primeiro satélite, que era o Sputnik, que deixava os americanos doidos, porque ele fazia um barulho de sinal passando em cima dos Estados Unidos, né, justamente para provocar e tal. E os Estados Unidos estavam tomando um piau assim, e quando os Estados Unidos conseguem colocar o homem na Lua, fazer o homem andar na Lua, chegar na Lua, eles vão virar esse jogo. E meio que a União Soviética perde um pouco de interesse, começa a investir menos no programa espacial, e os americanos tomam a frente. Então isso aí vira instrumento de propaganda do governo, eles começam a usar isso com ideia eleitoral e tudo mais. E o problema era, o programa espacial ele era muito caro. E principalmente porque você usava a nave uma vez só. Ela ia, mandava para o espaço, voltava. E a ideia deles era criar um sistema, um programa espacial, que você tivesse uma nave que fosse e voltasse como se fosse um avião. Até o formato da Challenger, da Discovery, da Columbia. Então é um programa, né? A Challenger é uma dessas espaçonaves, que a ideia era ir para o espaço, orbitar, voltar e pousar na Terra. Aí é que tá, na verdade o homem não vai mais para a Lua, porque eles perceberam que não tinha o que se estudar lá na Lua. Porém era muito importante você continuar, construir uma estação orbital, colocar satélite, né? A Challenger era muito, os ônibus espaciais eles eram muito maiores em capacidade de carga, então eles propiciavam você colocar vários tipos de satélite, de fazer a construção da estação espacial.
Só que isso também exigia uma quantidade absurda de combustível. Por que eu estou falando do combustível? Porque ele vai ser importante nessa história. Esse documentário é de 2020. E o que acontece? O primeiro voo foi em 4 de abril de 83 e o último voo, que é esse, foi dia 28 de janeiro de 86. Na verdade não é o último voo do programa espacial, o programa espacial vai continuar. Mas por que ficou essa imagem assim? Não só por ter sido a primeira tripulação que morreu na frente de todo mundo, tô dando spoiler se você acha que isso é spoiler. Mas foi uma explosão que foi filmada para todo mundo. Eu vou chegar lá por quê? Bom, eles criam o programa tem uma série de problemas, mas existe uma pressão muito grande em cima da NASA e do governo para que ele dê certo, ele começa a gastar muita grana, e ele tinha um problema no foguete de combustível sólido, que eram aqueles foguetes que iam do lado assim, para poder dar a propulsão. E o que acontece? O foguete, ele tinha um problema no projeto dele. Então, eles pensaram em 90 missões, por exemplo, no período das 90 missões eles conseguiram fazer 36. Então, vira e mexe tinha que abortar a missão e tal. E depois que também existiu um segundo problema, depois que ficou regular isso de ir e voltar para o espaço, meio que perdeu aquela mística. Então, com o primeiro voo, ida e volta, do ônibus espacial, o Space Shuttle, vou falar disso porque você vai lembrar do negócio, quem é mais da minha idade vai lembrar disso. Virou uma febre de novo o programa espacial. Então eles conseguiram reativar essa chama de interesse, meio que dar uma esnobada na União Soviética. O presidente era o Reagan, né, Ronald Reagan, que é uma época assim que a tensão da Guerra Fria era muito grande. E virou uma mania. Por que eu tô falando? Tinha o fliperama do Space Shuttle, que você fazia a bolinha entrar lá na nave e tudo mais. Muita gente dos anos 80 jogou, deve ter jogado essa maquininha aí, porque ela virou um ícone. Então, roupa, os caras conseguiram potencializar do ponto de vista midiático também. Cada tempo que vai passando, a mídia vai ficando cada vez mais intensa, né? A mídia de massa. Imagina hoje com a internet. Quais são os méritos desse programa espacial? Eles colocaram grandes satélites que a gente tem, o Hubble, por exemplo, foi colocado, foi feita a manutenção dele através desse programa espacial. Ele foi até 2011, quando teve a última missão, e se eu não me engano, em 2011 também foi a segunda nave que explodiu, que foi a Columbia. E o que aconteceu? Conforme foi normalizando de novo de ir para o espaço, e no documentário eles mostram isso, ele vai saindo da primeira página até chegar a virar uma notinha de ir para o espaço, uma coisa que era fantástica. E aí o governo americano começa a bolar um monte de coisa para potencializar os lançamentos. Então vou mandar o primeiro homem negro para o espaço, vou mandar o primeiro oriental para o espaço, a primeira mulher. Isso era todo mundo eram cientistas, eram pessoas que eram da NASA. E mesmo assim a coisa vai caindo. Aí mandaram um senador lá, um congressista, né? Só que tinha uma pressão muito grande para as missões acontecerem e eles começam a perceber que existe um problema muito grande no projeto do foguete. Só que eles começam a sentir uma pressão de não cancelar mais os lançamentos. Nesse meio tempo, desculpa, a NASA vai criar um concurso para mandar um professor para o espaço, ou seja, seria o primeiro civil que iria para o espaço, colocar essa ideia de que o seu sonho é ser astronauta, que ele pode acontecer. Então ativaria isso na mente das pessoas, né? As pessoas ficariam com essa ansiedade de novo, do espaço e tal, trazer uma coisa que seria real para qualquer pessoa, entre aspas. Eles fazem um concurso, um programa e tal, e no final eles escolhem uma moça, né? Uma professora de primário,
para ir para o espaço, fazer experiência. Na verdade, ela é mais do ponto de vista de propaganda mesmo, né? No seriado você vai começar a perceber isso. São 4 episódios de 50 minutos em média. Então o que é legal na série? Eles vão contando, eles vão contar a história de cada uma dessas pessoas. Tem um cara que vai morrer nessa missão que ele é protelado no lugar do congressista, porque eles tiram o cara da missão para poder pôr o congressista para tipo, dar um impulso. É muito legal. Os depoimentos, é emocionante assim demais. Ele só tem um problema, essa série documental. Você vai se envolvendo, o modo como eles contam a história, eles vão criando o build-up, né, em inglês, você vai criando uma ansiedade, uma expectativa, você vai ver, então eles vão mostrando a história do programa, tudo isso que eu contei para vocês, eles vão seguindo. Porque a primeira imagem é a pré-explosão ali, você sabe o que aconteceu, você está assistindo por causa disso, você sabe que deu errado o negócio. Eles vão criando, contam as histórias de todo mundo ali, do programa e tal. Só que no 4º episódio, que é o último, é a explosão. Cara, você fica emocionado. Eu particularmente chorei, eu lembro disso. Por quê? Porque tinha essa coisa de ser foi muito divulgado, foi muito forte isso, essa coisa de qualquer um poderia um dia chegar aí para o espaço, era essa a propaganda, né? E você vê a pessoa explodir na sua frente, assim, ia ser transmitido ao vivo, porque tinha todo esse negócio. E com 10 minutos do último episódio, você está emocionado, tal, deu o clímax, e aí o resto do episódio vai ficar a investigação de como aconteceu, e papapá, papapá. E isso meio que dá uma quebrada, assim. É óbvio, eles não tinham como fazer, porque eles tinham que seguir meio que essa ordem do que foi depois da explosão. Mas, particularmente para mim, deu essa sensação. Depois que você tem aquele ápice de emoção, aí você meio que assiste já meio... porque você está emocionado ainda, então só o único ponto negativo da série. Aí vai ter a investigação, você vai ver que a NASA vai tentar esconder, né? Tinha um momento que a equipe de engenharia que fazia os foguetes falou que seria legal não fazer o lançamento, e mesmo assim a NASA bota uma pressão. É muito doido, o cara que deu a posição final, até hoje ele fala, não, eu não me arrependo, eu fiz o certo, mesmo tendo um monte de evidência que não deveria ter feito o lançamento. E o que é assustador? Eles levaram os alunos, foi transmitido ao vivo para os Estados Unidos nas escolas, porque ia ser a professora que ia... Meu, a hora que explode, a reação das pessoas, os pais dela ali, o marido, cara, é muito forte assim. Então eu recomendo Charlie Final Flight, o voo final, né? Vale a pena assistir. É uma narrativa gostosa, não é apelativo. O perigo de fazer um documentário desse jeito é ficar um pouco apelativo, mas é bem legal. O único porém é esse, você fica emocionado já no último, e aí depois você vai acompanhando o processo, né? Depois vai ter a outra, mais para frente do mesmo programa, a Columbia, que vai explodir em 2011 também, que foi um choque. A Columbia foi na reentrada, né? Deu um problema na reentrada e tá voltando, já era. O poema de hoje é Frágil Eternidade. Que doideira, né? Você vê assim... A Challenger é o nome de um navio britânico que cruzou o Oceano Pacífico, né? Que fazia... era um navio de mercante, assim, HMS Challenger, né? Ele fazia do Atlântico ao Pacífico, e ele desbravava os mares, e o nome é essa homenagem, assim. E a ideia, né, você vê ali cada um tentando deixar sua marca, aquilo que eu sempre falo, do medo de ser esquecido, de você fazer algo extraordinário, assim, e aí tem esse risco.
Nunca foi tão clara a fragilidade das promessas feitas de fé e esperança de que haja algo do outro lado, um reino, uma danação, um recomeço. Quem sabe aqui, mas todos jogam alto em uma aposta certa de algo tão incerto quanto diariamente dar o primeiro passo fora da cama, tão desarrumada quanto o dia programado pela frente, em que cada movimento nas peças do tabuleiro levam a novas variáveis a lugar nenhum. Porque um dia lá na frente, que nem dia mais será, porque não terá mais ninguém contando, não terá ninguém contando, tudo terá sido em vão, mas mesmo assim tombamos tentando, sempre. Por isso que o ser humano é fantástico. O ser humano é muito doido, porque o ser humano não sabe o que tem do outro lado, ele quer ver, mesmo sabendo que ele não vai saber o que tem do outro lado, ele continua em frente, até que não tenha ninguém mais para contar a história aqui, como nós estamos tentando saber da história desse pessoal que morreu, tentando ir além do infinito. Obrigado, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho, passa para frente, se puder indicar para outras pessoas. E grande abraço, a gente se vê